Muito bem, boa tarde a todos. Então, essa semana eu preparei um pouquinho sobre os sacramentos. Aqui está errado esse título, aí tinha que ser os sacramentos e o sacramento matrimônio. E ficou o sacramento matrimônio. Mas vou falar um pouquinho sobre os sacramentos em geral e depois, da metade para frente, sobre o sacramento matrimônio. É um tema que precisaria um dia inteiro, talvez, falar sobre os sacramentos, mas tem uma hora só. Então é muito resumido. E eu, para escrever, eu utilizei em primeiro lugar a Bíblia, para escrever um pouco sobre os sacramentos, o Compêndio do Vaticano II, que também tem algumas afirmações aí. Depois utilizei o Catecismo da Igreja Católica para ver o que ele diz sobre isso. Esse documento que a igreja lançou agora, que nós estamos estudando, que é o terceiro encontro no livro ali. E o documento de São João Paulo II, Familiares Consórcio, que ele escreveu em 1981. E, por fim, Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Então, são os documentos que eu utilizei para escrever um pouquinho sobre o sacramento matrimônio, para ter uma base também do que a nossa igreja diz. Vamos começar então. O que é um sacramento? O Catecismo da Igreja Católica diz que sacramento é um sinal sensível, visível e eficaz, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para produzir a graça e nos santificar. Então, os sacramentos têm uma importância fundamental em nossa vida espiritual e cristã, como sinais sensíveis e eficazes da graça divina. É através deles que nós nos situamos no plano da salvação proposto por Jesus Cristo. Eles nos acompanharam até a morte em nossa caminhada pela vida, rumo à casa do Pai. Neste livro que nós estamos estudando sobre o matrimônio, diz que cada sacramento não é um ato simbólico, mas um ato de fé, um sinal visível de uma realidade invisível. Então, os sacramentos foram instituídos pelo próprio Jesus, os 7 sacramentos, que até na Idade Média, no Concílio de Trento, tinha muitos sacramentos, até 300 sacramentos, mais ou menos. E a partir do Concílio de Trento, a igreja deixou 7 sacramentos, exatamente aqueles que têm fundamentação bíblica. Então, todos esses 7 nós encontramos na Bíblia. Vamos então ver o que diz. Ali, elementos essenciais eu coloquei, para que haja um sacramento. Primeiramente, precisa ter matéria e forma. E aí, fiz o elenco dos 7 sacramentos. No batismo, por exemplo, a matéria e a água. A forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim por diante. Tem os 7 aí. E no matrimônio, a matéria são os noivos, na atitude de entrega mútua. E a forma, eu te recebo por minha esposa, por meu marido, e assim por diante. Vamos adiante. Então, os 7 sacramentos dividem-se em 3 tipos de sacramentos. Sacramento de iniciação cristã, que é o batismo, Eucaristia e confirmação. Depois temos o sacramento da cura, a penitência e unção dos enfermos. E o sacramento de serviço, que é a ordem e o matrimônio. São os 7 sacramentos que nós temos. Então vamos começar um pouco a refletir sobre os sacramentos agora. Sacramento do batismo. Ele é a porta de entrada para todos os outros sacramentos. Ninguém consegue receber um outro sacramento sem estar batizado. No início do cristianismo, os convertidos à fé cristã, que eram os catecúmenos, que eram em geral adultos, nos 3 primeiros séculos, eram batizados na vigília pascal, no sábado santo à noite. Então, no sábado santo à noite, os catecúmenos que estavam preparados, que era uma preparação longa, 3, 4, 5, até 10 anos às vezes, adultos em geral,
eles então eram batizados fora da igreja. Tinha uma casinha na frente da igreja, onde a pessoa subia pelo lado do pôr do sol, que simboliza a morte para o pecado, assim como o sol morre para aquele dia. Aquele catecúmeno também sobe ali em cima e também vai se banhar na água do batismo, que fica lá dentro, uma bacia grande com água. Ele é batizado e depois ele subia novamente e saía para o lado do sol nascente. Sol nascente é o sol que nasce, uma vida nova. Assim também o batizado, que morreu para o pecado, ressurgia para uma vida nova em Cristo. Então, chama-se sacramento de iniciação, porque naquele tempo, as pessoas recebiam os 3 sacramentos na mesma noite: o batismo, a Eucaristia e a confirmação. Então, a pessoa é batizada fora da igreja, depois ele recebia uma túnica branca ao sair do batismo, e ele ficava a semana inteira com aquela túnica branca, e depois era assistido pelo bispo durante aquela semana, e ele então iniciava a sua vida nova para uma vida de cristão verdadeiramente, porque até aquele momento, antes do batismo, ele só podia participar da primeira parte da missa. Quando chegava a partir do ofertório, ele tinha que sair para fora, não podia mais participar. Só depois de batizado ele podia participar. Então ele é batizado e depois ele entrava na igreja, o bispo crismava e ele participava pela primeira vez da Eucaristia então. E nós chamamos então de sacramentos da iniciação. Era um tempo de grande perseguição esses 3 primeiros séculos. E nesse período os cristãos, para serem admitidos ao sacramento da iniciação, deveriam estar dispostos a dar a vida em defesa da fé. E acontecia muitas vezes que, juntamente com os cristãos batizados, eram presos também os catecúmenos, que juntamente com os cristãos batizados professavam corajosamente a fé perante os imperadores. Então nasceram assim 3 tipos de batismo: o batismo de desejo, o batismo de sangue e o batismo com água, que é o mais utilizado hoje em dia. O batismo de desejo é quando um pai e uma mãe têm um filho que vai nascer e eles têm um grande desejo que ele seja batizado, mas por um motivo ou outro ele morre antes de ser batizado. Então a igreja considera de certa forma aquela pessoa batizada, porque eles tinham o desejo que ele fosse batizado. O batismo de sangue eram os catecúmenos, que muitos, centenas, talvez milhares deles morreram antes de serem batizados, por professar a sua fé. Porque eles também, se não professassem a fé, eles não eram nem batizados naquele tempo. A pessoa realmente tinha que ter fé e viver esta fé para ser batizado. Nós temos o exemplo de Santo Agostinho, que foi batizado com 31 ou 33 anos por aí. Então a pessoa não era batizada de qualquer jeito. Hoje é muito simples, a igreja faz uma preparação rápida e a criança é batizada. Mas naquele tempo não era assim. E o batismo com água, que desde o tempo de Cristo existe, e até hoje a igreja é o mais utilizado dentro da igreja. Nós todos, desde a concepção, já somos filhos de Deus. Porém, no batismo somos inseridos na comunidade cristã. Nós somos revestidos de Cristo na hora do batismo. Nós vamos começar a fazer parte do corpo de Cristo e sermos cristãos também participantes da comunidade cristã. Somos ungidos com o tríplice munus para sermos sacerdotes, profetas e reis. Então na unção pós-batismal, nós somos ungidos na testa com o óleo do crisma, que é o mesmo óleo que o bispo depois vai utilizar na crisma. E ali os pais e os padrinhos assumem o compromisso de educar seus filhos na fé cristã, seus afilhados. E depois na crisma, eles já no uso da razão
Eles então confirmam este compromisso que os pais e os padrinhos assumiram naquele dia do batismo. E nós somos ungidos então com o óleo do crisma para sermos sacerdotes, profetas e reis. Na função sacerdotal, anunciar a palavra de Deus. Na função profética, principalmente denunciar as injustiças. E na função régia, nos colocarmos a serviço do reino de Deus, da igreja, dos irmãos. Pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, são laçados os fundamentos de toda a vida cristã. Então, os fiéis renascidos no batismo são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Cristo está presente pela sua força nos sacramentos, de tal forma que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que está batizando. A crisma. A crisma faz parte dos sacramentos constitutivos do ser cristão. Há uma íntima relação entre os sacramentos da iniciação. Eles estão interligados, os 3 sacramentos. E a confirmação completa a obra iniciada no batismo. Então, os fiéis marcados com o sinal do batismo e da confirmação são inseridos plenamente no corpo de Cristo pela participação na Eucaristia. É isso que eu já falei um pouco antes. E na confirmação, a pessoa já no uso da razão confirma então, pelo seu testemunho de vida, a fé assumida pelos pais e padrinhos de igreja. É o sacramento então da missão. A partir da confirmação, a pessoa no uso da razão, ele vai para a missão daí. Ele já é responsável pela sua fé a partir da crisma. Eucaristia conclui então a iniciação cristã. Ela foi instituída na Quinta-feira Santa pelo próprio Senhor. Ela é a fonte e ápice de toda a vida cristã. E os demais sacramentos se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Então a Eucaristia é o centro. Ali todos os sacramentos se ordenam em torno da Eucaristia. O sacramento da reconciliação. Hoje há quase um consenso em se afirmar que o sistema penitencial da Igreja está atravessando uma grave crise. Nós vemos que hoje muitos católicos até não se confessam mais. Eu tenho um sobrinho que é ministro da Eucaristia, ele diz que ele não confessa mais e não vai mesmo. Então tem outros também, não é só ele não. O que está em crise é toda uma cultura penitencial, inclusive o conceito de pecado, e não apenas o ritual de reconciliação. A doutrina do pecado revela que o mistério do mal perpassa a nossa vida. A sociedade é o campo onde se vive o mistério do mal, com uma história de exploração, de opressão, de esmagamento, que deixa atrás de si indivíduos violentos, feridos, mergulhados numa comunidade de desamor. Isso é um pouco que nós estamos vendo no nosso país. Quanta confusão que existe hoje, quanta desonestidade que existe dentro e fora do governo também. Não vamos culpar só os governantes, porque desde as famílias começa isso. Então, uma exploração é um esmagamento que deixa os indivíduos violentos, feridos, mergulhados numa comunidade de desamor. E o pecado, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele, e ao mesmo tempo é um atentado à comunhão com a igreja também. Por isso a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e a reconciliação. Esse é texto do Catecismo da Igreja Católica. A liturgia desse fim de semana, o Evangelho, vai falar da reconciliação com os irmãos e com Deus. Jesus deixou o sacramento da reconciliação para nós podermos renascer com uma vida nova, nos confessarmos
vivermos uma vida nova a partir da confissão, sermos homens, mulheres novos. Ele sabia que a pessoa está inclinada ao pecado, todo ser humano está inclinado ao pecado. Eu acho que ninguém fica sem fazer pecado de vez em quando. E ele deixou esse instrumento. Ele deixou esse instrumento da confissão, da reconciliação, para nós nos livrarmos dos pecados e começar uma vida nova, vermos realmente como cristãos e cristãs. O Novo Testamento vai mostrar que em Cristo o pecador foi perfeitamente redimido, pois Ele, o Salvador, veio também para libertar o mundo do pecado e morrer pela remissão dos pecados. São textos bíblicos isso aí. Assim, o sacramento da penitência é, antes de mais nada, um encontro com Cristo Redentor na igreja, que ontem como hoje continua a proclamar: Filho, os teus pecados estão perdoados, tua fé te salvou, vai em paz. Então é muito importante nós vivermos realmente na vida os sacramentos que Cristo deixou para nós. Não adianta dizer que a confissão ultrapassada, que é isso, que é aquilo. É um sacramento deixado por Cristo, e nós temos que viver e praticá-lo na nossa vida, se queremos ser cristãos verdadeiros. Aí vem a unção dos enfermos, que são os sacramentos da cura. A partir do século XII se chamava extrema unção, e agora se chama unção dos enfermos. Antes o sacramento estava ligado à morte. O sujeito recebia a unção dos enfermos quando estava partindo, e era como assim um envio para mandar para o outro lado. Hoje não. Hoje está mais ligado com a doença e com a vida. E a mudança de tudo isso é com o Concílio Vaticano II. A unção dos enfermos pode ser recebida várias vezes na vida, e é para nós nos curarmos, para ficarmos bons com a nossa saúde, não para irmos morrer. Então hoje tem um significado bem melhor. A unção dos enfermos é um dos 7 sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, sugerido em Marcos 6,13, recomendado aos fiéis por São Tiago, apóstolo e irmão do Senhor. Então São Tiago escreveu o seguinte: alguém de entre vós está doente, manda chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Este é o texto que instituiu o sacramento da unção dos enfermos. Então vejam bem como está escrito já naquele tempo, é porque a pessoa se cure, que tenha vida. E é muito bom quando as pessoas têm alguém bastante doente, chamam o padre para dar unção dos enfermos. Eu mesmo tinha um cunhado que ficou 7 dias na UTI, eu morava no Mato Grosso do Sul, e ele não conseguia morrer. Estava lá agoniando e agoniando. Aí eu liguei para a família, falei: escuta, como é que está o fulano de tal? Ele está feio, não consegue morrer e também não consegue viver direito. Falei: já chamaram um padre para dar unção dos enfermos? Não. Falei: então vão imediatamente. Foram levar o padre, 2 horas depois ele morreu em paz. Então, se a pessoa está na hora de morrer, se ele está muito doente, ele pelo menos morre sem pecado. Porque a unção dos enfermos absolve os pecados das pessoas. Se ele tem condições de confessar, ainda ele confessa. Se ele não tem condições de confessar mais, o padre dá a unção dos enfermos da mesma forma, e elimina os pecados e a pessoa morre em paz. Então é muito bom nós cuidarmos disso um pouco. Aí vem o sacramento da ordem. Os 3 graus do sacramento da ordem. O ministério eclesiástico, devidamente instituído, é exercido em 3 graus pelos que desde a antiguidade são chamados bispos, presbíteros e diáconos. Isso aqui nós tirei daqui, do compêndio do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 28, diz isso aí. A doutrina católica expressa na liturgia
no magistério e na prática constante da igreja, reconhece que existem 2 graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo, que é o episcopado e o presbiterato. Os bispos e os padres fazem parte do ministério do sacerdócio de Cristo. E o diaconado, que são os diáconos, se destinam a serviço, que é a minha condição. Eu sou ordenado para o serviço da igreja e não para o sacerdócio. Então agora nós vamos entrar no sacramento do matrimônio. Você vê que foi uma pincelada rápida sobre os sacramentos. Desde o princípio, o matrimônio situa-se na ordem da criação. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus Ele o criou, homem e mulher, Ele os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Esse é texto da Bíblia, Gênesis 1, 27 e 28. Então remonta ao começo da história humana, em que por vontade de Deus, um homem e uma mulher unem suas vidas, em doação tão absoluta, a ponto de constituírem uma só pessoa. Gênesis 2, 18 e 24. Daí a conclusão óbvia que nós temos. Portanto, diz a Bíblia, não separe o homem o que Deus criou, o que Deus uniu. Isso são palavras do próprio Jesus. Ele que disse: não separe o homem o que Deus uniu. Então as pessoas são unidas por Deus no sacramento do matrimônio. Não é uma coisa qualquer que se faz só para fazer uma festa, um ato social. É uma coisa séria que deve ser vivido também e assumido. O matrimônio não é uma entrega passageira, mas doação total até que a morte os separe. E o matrimônio é família no projeto divino e no Evangelho de Cristo. O livro de Gênesis tem 2 relatos diferentes da criação do primeiro casal humano, que remontam a 2 tradições diferentes. Então nós temos a tradição javista do século 11, 10 a.C., que é a segunda que nós temos na Bíblia, que é escrito inclusive mais tarde, Gênesis 2, 18 e 25, e a mais recente é a sacerdotal, século VI a.C. Essas 2 tradições constituem a carta magna do projeto original de Deus para o matrimônio. Ali nós temos o projeto de Deus para a vida matrimonial nessas 2 tradições. Na tradição sacerdotal, que era o tempo do exílio da Babilônia, no século VI a.C., o homem e a mulher são criados simultaneamente. Não um do outro, como diz na outra tradição. Há uma relação entre ser homem e mulher e ser imagem de Deus. Então aqui nós temos o fator procriativo. O homem foi feito para gerar, para procriar. E no outro, na tradição javista, que é a mais antiga, a mulher vem do homem, a criação dos 2 sexos vista como remédio para a solidão. Então este é o fator unitivo. Então na Bíblia, em primeiro lugar, vem o fator unitivo. O casal se une para viver o amor, para viver esta unidade entre o casal, essa alegria de ser marido, de ser esposa, de ser pai, de ser mãe também. Em segundo lugar, vem o fator procriativo. Então o matrimônio é em primeiro lugar sacramento de amor e só nessa medida sacramento de geração e reprodução. Então em primeiro lugar vem o fator de amor que une as pessoas. A comunhão conjugal caracteriza-se não só pela unidade, mas também pela indissolubilidade. O matrimônio é indissolúvel.
Quando os judeus perguntaram a Jesus: podemos nos divorciar da mulher se nos convém? Marcos 10 traz isso. Jesus voltou lá no início da criação do ser humano e disse: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Jesus colocou em pé de igualdade o homem e a mulher, que antes no Antigo Testamento somente o homem podia escrever uma carta de divórcio à mulher, e Jesus cortou isso também. Ele diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separe, e os dois têm os mesmos direitos e os mesmos deveres na família. Esta união íntima, já que é dom recíproco de duas pessoas, exige do mesmo modo o bem dos filhos e a inteira fidelidade dos cônjuges e a indissolubilidade da união. Isso aqui também traz nesse compêndio na Gaudia et Spes 48. O matrimônio enquanto sacramento está diretamente revestido de igualdade, da igualdade e semelhança divinas, representado pelo homem e a mulher conjuntamente. No matrimônio torna-se sinal de sacramento exatamente o que os nubentes querem profundamente: que a sua vida se torne lugar de humanidade, de salvar e de ser salvos. Então o casamento é isso. Nós temos que procurar nos salvar através do matrimônio e procurar ajudar também os outros a se salvarem. Esta é a vivência do amor. É a vivência cristã que nós devemos viver. Homem e mulher formam a imagem de Deus conjuntamente, e o seu prazer sexual forma parte da própria felicidade divina. Os dois sexos, em sua unidade, rica em tensões e encontros de corpo e de alma, em seu profundo encontro mútuo, é a expressão e o sinal desse casamento. Tudo que o casal faz entre si e para si com amor possui uma dimensão que alcança Deus. Então aqui quer entrar num pormenor aqui, que muitas vezes tem pessoas às vezes que pensam que viver a espiritualidade matrimonial do casal e da família também é só rezar e ir para a igreja. A espiritualidade familiar vai muito além disso aí, viu? Ir para a igreja rezar é uma das coisas que nós devemos fazer. Mas viver o mandamento de amor que Jesus deixou é tão importante quanto rezar e ir para a igreja. Então, a sexualidade também bem vivida entre o casal alcança Deus. Uma sexualidade bem vivida pelo casal é uma oração que atinge Deus. Formar uma comunidade de amor é viver na vida em família, é realizar o projeto de Deus para o casamento. Na comunidade de amor vivida intensamente por todo o casal que forma a família, é representar a vida comunitária de Deus, Trindade, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Então Deus, na sua imanência, na sua intimidade, existe uma família, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a nossa família representa a vida comunitária de Deus, Trindade. O Papa Francisco, em sua exortação apostólica Amoris Laetitia, que é esse documento, este aqui, Amoris Laetitia, que é a alegria do amor, número 72, ele diz que o sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. Olha, de vez em quando a gente assiste a casamentos que se vê que só tem casca, que as pessoas não interessam pelo sacramento, não interessam por nada, eles querem aparecer, fazer festa, filmagens. Teve um que eu assisti que até o noivo começou a querer filmar com o celular na hora do casamento. Aí tive que mandar parar. Então acontece um pouco de tudo às vezes. Então existe uma forma externa só.
Mas o verdadeiro sentido do sacramento, às vezes, eles não estão nem aí com nada. Acontece, viu? E por isso que depois dá esses problemas familiares que nós estamos vendo por todo lugar. É um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a igreja. Os esposos são para seus filhos sinal de salvação. É aquilo que falei antes já. Se as pessoas vivem uma vida cristã, se amam, eles ajudam na salvação dos filhos, na santificação dos filhos e salvação também. E podemos até dizer, ajuda na santificação da comunidade que nós participamos e da sociedade onde vivemos. Que fazer o bem, ser um cristão autêntico, faz diferença em qualquer lugar. Os apóstolos da primeira comunidade cristã, eles eram vistos de longe como pessoas que se amavam. Não se diferenciar pela roupa, ou pela comida, ou pelo jeito, não. Mas pela maneira que eles se amavam. E isso é importante na vida de um casal também, na família. E a família, então, é o mistério da igreja. Entre os deveres fundamentais da família cristã, estabelece-se o dever eclesial, que é irmos também para a igreja, participar da igreja. Eu participo na Vila Cancele, na Nossa Senhora de Fátima, e nós fizemos um levantamento, mais ou menos, tem uns 25 mil habitantes lá. E não passa de 2.500 que participam da igreja. São 10%. Quer dizer que 90% não participam da vida da igreja. E isso acho que não é muito diferente em outros lugares também. Se pegar a população do lugar e ver quantas pessoas participam da vida da igreja, vocês podem ver que não passa 10, 15%. E por isso tem tantos problemas familiares hoje em dia. As pessoas não têm mais noção de pecado, tudo vale hoje em dia. As pessoas muitas vezes não vivem o amor, que é tão importante numa vida familiar, e assim vai, não vivem os sacramentos. Então tudo pode fazer, desde um trânsito, um respeito mais. Quantas vezes a gente vê pessoas que não têm respeito nenhum no trânsito? Isso é falta de viver o amor, viver a vida cristã realmente, que quem é cristão cuida das coisas. Colocar-se a serviço da edificação do reino de Deus na história, mediante a participação na vida e na missão da igreja. Assim, formamos uma igreja doméstica, que São João Paulo II falava já na Familiares Consórcio, em 1981, que nós, em família, temos que ser uma igreja doméstica, onde ainda se ensina o filho a rezar, onde os pais vão na frente e levam o filho para a igreja também. Isso é dever do pai e da mãe. Uma vez lá no Nordeste, um bispo foi visitado por uma mãe de um filho que é na catequese, e a mãe veio reclamar, falou: minha filha, o filho, não lembro mais, faz 6 meses que está indo na catequese e não sabe fazer o sinal da cruz. O senhor tem que dar um jeito nos catequistas, ela falou. O bispo falou: pode ser que o senhor tenha razão, mas o dever de ensinar a flor da cruz e rezar o Pai Nosso e a Maria é dever dos pais, não é do catequista. Então nós vemos que tem pessoas que nem aprendem a fazer o sinal da cruz em casa, sinal que não tem oração naquela casa e não tem vivência cristã. Então isso faz parte da nossa vida de casados, de pais, de mães e família, ensinar os filhos também. E quem quer ensinar tem que dar exemplo, tem que ir na frente. E isso faz parte do matrimônio, da vida matrimonial. Por isso não só recebem o amor de Cristo, tornando-se comunidade salva, mas também são chamados a transmitir aos irmãos o mesmo amor de Cristo, tornando-se assim comunidade salvadora. Então, pela vivência cristã, nós nos salvamos e nos tornamos também comunidade que salva, comunidade que ajuda os outros a seguir o caminho da salvação. Então, o sacramento de conversão e de santificação.
O dever da santificação da família tem a sua raiz no batismo e a sua expressão máxima na Eucaristia, a qual está intimamente ligada ao matrimônio cristão. Isso aqui temos no Familiares Consórcios, no número 57. A Eucaristia é a fonte própria do matrimônio cristão, onde nós devemos abastecer pelo menos uma vez por semana da Eucaristia, para termos força também para viver a nossa vida matrimonial. O sacrifício eucarístico representa a aliança de amor de Cristo com a sua igreja. Atualiza o padre na missa, quando ele celebra a Eucaristia, ele atualiza o sacrifício de Cristo que ele sofreu há 2000 anos atrás. Atualizar quer dizer, traz presente aquele sacrifício, não mais cruento de sangue, incruento sem sangue, mas o padre traz presente na consagração, na Eucaristia, o sacrifício que Cristo sofreu há 2000 anos atrás, quando ele foi pregado na cruz, e Cristo morreu pela nossa redenção, pelos nossos pecados. Então é muito importante ter essa presença de Cristo na nossa vida, saber também o que se passa, por que a Eucaristia, como é que ela foi instituída, como é celebrada. Então, tudo isso faz parte da nossa vida e devemos viver então essa Eucaristia a cada dia. Uma parte essencial e permanente do dever de santificação da família cristã é o acolhimento do apelo evangélico e da conversão dirigida a todos os cristãos. O arrependimento e o mútuo perdão no seio da família cristã, que se reveste de tanta importância na vida cotidiana, encontra seu momento sacramental específico na penitência cristã, a confissão. Como já citei, o texto do Evangelho desse fim de semana fala exatamente da instituição do sacramento da reconciliação. E o próprio Jesus fez isso. E ele deixou, então, essa tarefa para os bispos, em primeiro lugar, depois para os padres, em dar absolvição para aqueles que se arrependem dos seus erros e começar uma vida nova. Uma vida também onde Jesus, então, se faz presente e o Espírito Santo nos ilumina, nos guia em todos os nossos momentos de vida. A celebração desse sacramento dá à vida familiar um significado particular, ao descobrirem pela fé como o pecado contradiz não só a aliança com Deus, mas também a aliança dos cônjuges e a comunhão da família. Então o pecado contradiz tudo isso. Isso também temos em Familiares Consórcios, número 58. 3 horas e 2 minutos, meu tempo está acabando. Se alguém tem uma pergunta, faça. Se eu puder responder, eu respondo. Entender alguma coisa? Que às vezes ninguém entende nada e fica quieto. Ou entender tudo às vezes. Nenhuma pergunta? Então, eu agradeço a oportunidade e espero que nós possamos então realmente viver a nossa vida matrimonial cheia de amor, de alegria, que é isso que Deus, que Jesus Cristo quer de nós. Obrigado.